Hoje são 11, hoje é dia 11 de janeiro, se não me engano, acho que é 11 de janeiro de 2021, e esse é o não identificado. Eu tô gravando isso, são o quê? 1h10 da manhã, hoje é uma segunda-feira, eu não sei quando você vai estar ouvindo isso, mas enfim. Esse é o não identificado, que é uma tentativa de podcast que nasceu de uma vontade, por muito tempo postergada, na verdade, minha, de fazer um podcast, de explorar um pouco mais esse meio, né, que para mim é muito inédito, e também sobre o qual eu desconheço bastante, na verdade. Nunca ouvi muito podcast, assim, ouço episódios, né, aqui e ali, mas eu acho que eu tenho boas expectativas para esse podcast. Por mais que eu não ache que eu seja uma pessoa que fale muito bem, não sei. Enfim, talvez não seja sobre isso, talvez isso não importe tanto. Isso vai sendo percebido no decurso dos episódios, por mais estranho que isso possa parecer. Enfim, então, basicamente, a ideia é uma que não é nada original, na verdade, nem um pouco original, nem um pouco criativa, porque talvez seja uma reciclagem do que muita gente já fez. Eu não consigo nomear agora de cabeça, porque eu não lembro de ter visto alguém, mas com certeza tem muitos, muitos, muitos podcasts e programas de conversa, digamos assim, que partem de uma premissa pelo menos semelhante, né? E também existe essa premissa geral, né, do não identificado, mas assim, é um programa muito calcado assim na imprevisibilidade do encontro, assim. Do encontro eu quero dizer meu com as pessoas que vão ser recebidas, digamos assim, né, em cada episódio ou sei lá, conversa. Por acaso as conversas vão ser gravadas, claro, mas eu vou tentar, pelo menos a ideia, né, tentar tornar isso tudo o menos pragmático possível, menos regrado possível, porque é algo que me incomoda um pouco às vezes quando eu uso um podcast. Claro que isso está dentro da proposta de cada podcast e que funciona muito bem, mas eu não acho que seja o caso para o que eu quero, nesse caso, né? Não seja muito uma boa ideia essa coisa de fazer algo, de propor algo muito pragmático e muito
muito cheio de regras, muito cheio de minutagem, de quanto tempo, de, sabe, assim, um tanto tempo de música, um tanto tempo de intro, vinheta, seja lá o que isso signifique. E sim, justamente deixar o podcast fruir, né? Deixar o podcast, o episódio, o produto, né? Do podcast fruir e fluir e ser orgânico e nascer desse encontro e da imprevisibilidade desse encontro. Que eu espero que seja um bom encontro, né? Que sejam bons encontros. Né? E tudo me indica que sim, porque as pessoas que eu pretendo convidar, eu tenho bastante carinho por elas e são amigos, né? É, e todos eles têm, assim, eu tenho algumas pessoas em mente, né? Mas justamente tudo vai depender do decurso dos dias, dos episódios, dos momentos, sei lá, dos encontros. Enfim, isso pode parecer muito vago e pode também parecer que foi tudo uma tentativa só de canalizar qualquer coisa que eu estou fazendo e que não tem muito script, não tem muito roteiro, sei lá, não tem muita pauta. Mas é justamente isso, sabe? Pode parecer é, é, falta de criatividade, falta de criar alguma coisa, mas eu acho que é o que é o que me agradaria fazer e é o que eu acho que muitas outras pessoas com quem eu conversei sobre também acharam uma coisa legal. E justamente a questão não é, pelo menos eu acho que a questão não é ser uma ideia rebatida, essa de fazer um programa de conversa, gravar uma conversa e publicar isso, mas sim que cada conversa carrega sujeitos, cada conversa carrega pessoas diferentes e, portanto, carrega produtos diferentes, né? Gera produtos diferentes, gera episódios e encontros diferentes, claro. Então é isso que importa, na verdade. E eu não, eu também pensei em não me limitar, digamos assim, a pura conversa ser uma assim, só variar e ser algo bem assim monótono, digamos assim, mas sim basear todo o conceito de cada episódio, não exatamente o conceito, mas toda a montagem do episódio, a pós-produção, digamos assim, a parte depois e também a concepção do episódio, no geral. Do, eu acho muito estranho chamar de episódio porque é só uma conversa, sabe? Parecendo que eu tô. Não sei, episódio é muito estranho de falar, mas enfim, cada um desses encontros que eu promover, que isso seja assim, que a edição, digamos assim, a montagem do episódio depois, as músicas que vão ser utilizadas, a imagem que vai servir de capa para o episódio, e todo outro tipo de coisa, inserções, alguns áudios, algumas coisas assim, o tempo do podcast, o tom do podcast, sejam ditados pelo encontro e por essa relação que as pessoas têm comigo, e dessa relação específica nascer esse produto que vai ser cada encontro. Então, cada episódio seria singularizado nesse sentido, de de ser sobre essa relação que a gente tem e não precisa ser explicitado. O uso da música pode ser uma música que tem um significado determinado para mim e para aquela pessoa, mas ele não precisa ser explicitado, ele não precisa ser dito, ele não precisa, porque isso não interessa, eu acredito. Só se surgir eventualmente na conversa, claro. Mas sim de fazer pequenos produtos, digamos, não produtos, mas pequenos episódios, pequenos arquivos em áudio, para ser bem literal, que comportem esse afeto, que carreguem esse afeto consigo e que sirvam de uma certa memória, talvez, ou também de troca de ideias e que essas trocas de ideias não sejam tão delimitadas
a ponto de não causarem ressonância com o ouvinte, né? Eu ia falar espectador, mas... Ou seja, então, é um podcast sobre ideias, é um podcast sobre essa relação, mas também não é a minha pretensão ficar falando muito sobre experiências pessoais que eu tive com aquela pessoa, por mais que isso vá acontecer, eu acho bom que aconteça, mas não ser um podcast sobre isso, porque senão não faz tanto sentido expor assim, se eu ficar falando e a pessoa ficar falando sobre acontecimentos, né? Tipo, muito próprios daquela relação e não fugir disso, não puxar, não ir para outros caminhos a partir disso. Enfim, é só uma conversa que eu acredito que vai ser descontraída e que justamente eu não pretendo impor qualquer regra e que por mais que eu vá para cada uma desses encontros, eu vá para cada um desses encontros com algumas inquietações, digamos assim, com algumas, não são perguntas, mas com algumas coisas que eu quero saber e que talvez sejam inseridas nesse meio de conversa. As pessoas que vão estar comigo não precisam saber disso e elas também podem trazer as questões que elas querem pôr em jogo para essa conversa, não só para mim, mas para quem tiver, enfim. Então é um podcast essencialmente incerto, talvez, e que é tão incerto nesse sentido de como serão os produtos, mas também como serão os frutos, melhor dizendo. Produtos é uma palavra muito incomodativa, mas os frutos dessa proposta, né? Então é isso. Os frutos dessa proposta podem ser tão bons quanto ruins, também podem variar de acordo com o ouvinte, de acordo com a experiência de cada ouvinte e a experiência de cada pessoa, de cada e a ideia não é que só signifique algo específico para nós. Para nós, estou falando, por exemplo, eu gravo um episódio com um amigo meu e o episódio é bastante calcado nessa relação. Mas não que isso seja limitado a isso, entendeu? Não que seja um episódio sobre exclusivamente a nossa relação, mas sobre troca de ideias, troca de conversas e esse encontro que, ao ser lançado no mundo, digamos assim, no caso no YouTube, e também eu não sei, pretendo botar em outra plataforma depois, eu preciso entender melhor essa coisa do SoundCloud ou do Spotify, mas no YouTube para mim a forma é mais fácil de botar, é o que eu entendo pelo menos, mas depois eu vejo isso. Enfim, e que isso não seja uma barreira, o fato de ser de partir de experiências pessoais, também ser uma conversa sobre temas sobre uma conversa que se conecte com o ouvinte, com qualquer ouvinte, em diferentes medidas, de diferentes formas, enfim. Então essa é a ideia do Não Identificado. E é isso. Vejo vocês em breve.